A paz, Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Batalha Espiritual, nosso terceiro módulo. E essa, a terceira aula também de Batalha Espiritual. E hoje vamos estar falando sobre território, a conquista do território, os passos que temos que dar para conquistarmos um território. Afinal, a Batalha Espiritual, ela visa exatamente isso, saquear o território e tomar os bens ou tomar a cidade do outro. Vamos à nossa aula em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos. Então, começando a nossa aula, vamos começar a falar de tomada de território. E como a palavra de Deus diz, se é tomada de território, eu vou ter que tomar e ninguém vai me dar de graça. Como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 29 e 30. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É o que nós vemos em Mateus 12, 29 e 30. Então, entrar na casa do homem valente pode não ser tão difícil. Agora, com certeza, sair de lá é mais difícil, e saquear os seus bens é mais difícil ainda, até porque se o homem é valente, você imagina a confusão que deve dar saquear os bens de um homem valente. Agora é claro que nós temos as armas necessárias, já aprendemos sobre isso, e devemos saber que o maior bem do valente, esse valente qual a Bíblia fala, é Satanás. E os maiores bens, ou o maior bem que ele possui, são as almas que ele aprisionou. E nós queremos ganhar almas? Sim, queremos, foi para isso que ficamos nessa terra. Quando o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É claro que isso aí é uma ordem para mim, e as almas estão presas. Ninguém está lá porque quer, amados. Ninguém. Imagina que alguém vai estar ali se drogando porque quer. Imagina que alguém está totalmente perdido porque quer. Não, todo mundo quer se achar. Todo mundo quer morar no céu. Todo mundo quer servir a Jesus. Mas estão presos. E nós precisamos libertar essas almas. Não porque queremos, mas é porque é nossa obrigação, E aí, no caso, é claro que nós queremos, mas Satanás não vai dizer para você, pois não, quer almas? Entre, fique à vontade, pode saquear tudo, leve tudo. Não, ele não vai dizer isso, ele vai dizer aqui você não entra. E aí você vai ter que ter poder e autoridade, como temos falado, para amarrar o valente, para poder começar a saquear os bens do valente. A palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 61, versículo 1, o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61, 1. Então aí está a palavra de Deus. Ou você acha que o Senhor Deus ia te encher com seu Espírito e você poder dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim?
apenas por estar. Não, se ele está sobre você, é para que você haja, porque o Espírito é vento, e vento parado não é vento. O vento se move, e se ele se move e ele está em nós, nós não conseguimos ficar parados. Por isso, temos que avançar e vamos então à nossa tomada de território. Primeiro passo na tomada de território. O que devemos fazer na tomada de território? Então vamos lá. Primeiro passo: demarcar o território. Esse é o primeiro passo. Saber aonde eu quero chegar, saber o que eu quero conquistar, esse é o passo mais importante. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, então eu não chegarei a lugar nenhum. Eu preciso ter objetivo, saber aonde eu começo e aonde eu termino, saber o que eu quero e saber exatamente o que eu quero conquistar. Então, por isso, eu preciso demarcar o território, ou seja, demarcar aquilo que eu quero conquistar. Claro, olhando bem o meu limite de atuação. Você já aprendeu os níveis de guerra. Então, dentro dos meus níveis de guerra, eu preciso conquistar os territórios. E aí, no caso, vamos demarcar os territórios. E o que é um território? Vamos entender melhor o que é um território. Pois bem, amados irmãos, o nosso maior território a ser conquistado somos nós mesmos. Lembrando que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a semelhança dele, nós somos também triuno, corpo, alma e espírito. Então esse território, que é exatamente o maior território ou o mais importante a ser conquistado, deve ser conquistado um a um, e nós já falamos sobre isso. É claro que nós temos que dominar a nossa alma, o nosso corpo. O espírito, ele precisa estar no controle da nossa vida, para que o nosso território, a nossa vida, o nosso eu seja conquistado e dominado. Afinal de contas, o velho homem morreu, mas ele continua aí, no caso, morreu, mas na verdade ele se move e todo dia ele quer ressuscitar, e por isso precisamos estar aí no controle dele, subjugando a ele para que ele não tenha voz ativa na nossa vida, e essa é a grande verdade. O corpo, ele nada mais é que uma luva que veste a alma e o espírito. É claro que a alma é onde estão os sentimentos, as emoções, onde está ali as vontades. E a alma gosta de agradar o corpo, e a alma é pecaminosa. E é por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E também, amados irmãos, nós podemos ver que a alma é exatamente o lugar que Satanás se comunica com o homem. Porque a alma é pecaminosa e Satanás tem acesso a ela. Sendo que o Espírito de Deus, ele já não comunga com a alma, porque nela há pecado. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, o qual vem de Deus, e o qual vem de Deus é perfeito e não peca. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem, quando morre, o espírito volta para Deus que o deu. A alma, essa vai ser julgada, e o corpo volta ao pó, porque veio do pó e ao pó há de retornar. Por isso, devemos estar no controle do nosso maior território, que somos nós. Então esse é o território a ser conquistado e só depende de nós. Se você não consegue se dominar, você vai dominar o quê? Se você não consegue mandar em você, você vai mandar em quem? Se você não consegue demarcar o teu território, como é que eu demarco o meu território? Eu entrego a minha vida ao Senhor e digo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E a unção é a demarcação do território. A unção é exatamente o selo, e selo é simbolismo de garantia, ou seja, algo que não pode ser violado e não pode ser mexido porque está selado. É como uma carta que vem no correio selada, é como o relógio da sua luz, o relógio da sua água, tem um selo porque não pode ser violado. E você, quando entregou a sua vida a Jesus Cristo, você foi selado
pela marca do sangue de Jesus Cristo, selado com o óleo do Espírito, e você hoje é propriedade exclusiva de Deus e é inviolável, imexível. Você não pode ser tocado, você tem que ser preservado e respeitado, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Então esse é o nosso maior território. Como é que eu conquisto agora o meu segundo maior território? Meu segundo maior território é a minha casa, a minha família. E como é que eu faço? Então vamos seguir os passos para nós entendermos. Antes eu quero que você entenda que tomar o território, eu preciso demarcar ele, como nós falamos. Então, para mim, como é que eu demarco um território? É fácil você entender. Se alguém te dá um pedaço de terra e diz assim, você vai escolher um pedaço de terra para você, ele está dizendo um pedaço. Então, aquele pedaço, ele tem que ser, digamos, que ele diga para você, é 10 por 25. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que medir, e depois que medir, você vai ter que demarcar. Por quê? Ali vai estar dizendo que aquela parte demarcada é sua. É aquilo ali que você tem direito. Da mesma forma, quando você compra um terreno, alguém te dá ele demarcado, delimitado exatamente a tua parte, a medida certa, a medida que é sua. Então isso é demarcar o território, ou seja, o teu limite, aquilo que é teu, aquilo que você quer. Quando eu digo vou demarcar o território que eu quero conquistar, eu estou dizendo exatamente até onde eu quero ir, naquele momento, pelo menos, para que o mundo espiritual entenda o que eu quero. Entenda, amados irmãos, que o mundo espiritual, ele é real. E aquilo que você faz no físico, ele ressoa no mundo espiritual. Assim como aquilo que é planejado no espiritual, ele se torna visível no mundo material. Então eu preciso entender exatamente isso para que eu possa mandar o recado exato. Então eu falei primeiro do território, a demarcação do território, e falei da minha vida. Então onde que eu sou demarcado? Sou demarcado por Jesus Cristo. Ele me comprou, me lavou, ele me separou e eu fui ungido pelo Espírito Santo para que eu possa ser propriedade particular de Deus. Então nós somos um território particular do Senhor. Agora estamos falando da nossa família, ou seja, da nossa casa. A nossa casa é o território também que eu preciso demarcar. Ainda estou falando da demarcação. Então como é que eu faço com a minha casa para que eu possa demarcar? E quando eu falo a minha casa, eu estou me referindo a tudo que existe dentro da tua casa. O teu terreno, a tua casa, os teus filhos que estão dentro da tua casa. Eu já falei para você que filho dentro de casa, solteiro, é tua família. Filho casado é familiar, ele é teu parente. Então primeiro você vai conquistar a tua casa e depois teus familiares. Mas o teu território, o segundo território a ser demarcado é exatamente a tua casa. E vamos entender isso. Primeiro passo para eu demarcar o meu território, ou seja, para eu demarcar a minha... Vamos lá. Não esqueça que o mundo espiritual precisa ouvir você dizer, e com convicção, senão ele não entende o que você quer. Você precisa falar, determinar com convicção de quem sabe quem você é exatamente, e também tem convicção da sua autoridade. Então nós temos aqui uma imagem, a imagem, digamos que de uma casa. Vamos aqui imaginar que aqui é a sua casa, onde você pode ver aqui os compartimentos, onde você pode ver, digamos, uma garagem com um carro, e também, digamos que você está vendo aí o seu quintal, né? o seu pátio, como queira falar, né? Então nós estamos vendo aí. Então a primeira coisa que você tem que fazer é exatamente, se eu quero tomar o meu território,
eu tenho que dizer para Satanás qual é o meu pedaço, qual é a minha parte, para que ele saiba. E como é que eu faço? Você vai então à frente do seu terreno, e aí no caso, no canto número 1, você vai derramar óleo. E quando você unge o canto, você vai expulsar Satanás, dizendo que a partir desse momento ele não tem mais a tua autorização para estar dentro do teu pátio. É dali para fora. Então você ungiu o canto número 1 e vá com a mão levantada, orando, marchando com a autoridade para o canto número 2. Aí você vai ungir da mesma forma, sempre mandando que ele saia para o lado de fora, sempre expulsando para o lado de fora. Depois você vai para o canto número 3 e vai ungir também o canto. E você vai ungir e você está demarcando esse território. Então você unge o canto número 3, expulsa ele para o lado de fora também, ou seja, para o fundo, né, para os fundos do quintal. E aí você vai para o canto número 4 e você expulsa do mesmo jeito para o lado de fora, ungindo o canto número 4. E você volta marchando até o canto número 1, ou seja, você completou a volta no teu terreno e os 4 cantos estão ungidos em nome de Jesus. É claro que existem algumas coisas que você pode estar se perguntando, e uma delas é: eu expulso para o lado de lá e aí o meu vizinho, como é que fica? Amados irmãos, primeiro você está conquistando o teu território. Então o teu território tem que estar protegido, e é você que protege o teu território e vai expulsar para esses lados que eu falei. Depois que expulsou, você ainda de mãos levantadas, você vai entrar agora na tua casa e você vai começar ungindo os umbrais da porta da tua casa. E você vai ver aqui os umbrais da porta da tua casa, a porta da frente. Você vai ungir em cima com óleo e vai dizer: Satanás, em nome de Jesus, a partir de hoje, nesta casa tu não entra. E não comece pela porta da sua casa, você já ungiu o muro, unja logo o portão, que é para ficar o serviço completo. E uma das coisas que eu quero que você entenda é que quem manda na tua casa é você. Não, você vai dizer: não, quem manda na minha casa é Deus. Não é Deus, porque Deus só fica na tua casa se você quiser. E na tua casa só entra quem você quiser. Quem manda na tua casa é você. Então Satanás só entra na tua casa se você der permissão para ele, ou se você não falar nada. Ele foi chegando igual aquele porceiro, né, como a Bíblia diz, aquele porceiro intrometido que foi entrando e você foi aceitando isso, e ele foi ficando e você foi deixando. Então chegue no portão e diga: Satanás, tu estás proibido de entrar neste portão ou passar por este portão. Tu estás proibido. E a partir de hoje, se tu vier na minha casa acompanhando alguém nesse portão, tu vai ficar do lado de fora. Tu não entra, estás proibido. E diz: Senhor, coloca um anjo de guerra aqui com a espada desembainhada e queima qualquer demônio que tentar entrar, ainda que seja acompanhando um familiar meu ou família. Não entra de jeito nenhum. É exatamente aí que você vai começar a conquistar a tua família. Por quê? Porque uma voz de comando dada, Satanás vai ter que obedecer. E se ele vier acompanhando marido, mulher, filhos, quando chegar ali na porta, ele é obrigado a ficar do lado de fora, e você vai ter mais facilidade de lidar com aquela pessoa que dentro da tua casa vai estar sem aquela companhia indesejada. É claro que pode acontecer de a pessoa entrar e não se sentir bem. Por quê? Porque ela está só, desacompanhada, e sair de novo para tentar se sentir melhor. Mas aguarde, fique quieto como um guerreiro sábio, mantenha a boca fechada e espere a hora de agir. Então ungiu o portão, deu a voz de comando. Faça a mesma coisa agora na porta, nos umbrais da porta. Unja a sua porta, proíba Satanás de entrar na sua porta. Aí já ungiu, agora você vai entrar aí nos compartimentos, vá na sala, unja a sala toda, nos cantos da sala. Procure ver aonde tem qualquer espaço que possa um demônio se esconder.
Não, pastor, em casa não se esconde. Se esconde, amado. Se você deixar, ele se esconde atrás do sofá, dentro dos armários, nos cantos, qualquer partezinha assim que tem um espaço sobrando, ele entra e fica ali quietinho e só sai para te dar trabalho e volta para lá. Então, o que eu faço? Vou lá e digo: Satanás, essa é a voz de comando. Satanás, se porventura tu estiver aqui, eu te expulso agora em nome de Jesus. Sai. Lembrando que a porta tem que estar aberta, as portas e as janelas. Por quê? Porque Satanás pode passar pela parede, pode, mas ele não sai. Se a porta e a janela não estiver aberta, dá a ideia que você não quer que ele vá. Então, porta e janela. Abra e diga: sai pela porta agora em nome de Jesus. Ou sai pela janela, mas diga por onde é para ele sair, para ele ir embora, e faça com que não tenha ninguém na porta e nem na janela, para que ele possa passar e não tocar em ninguém. Deu para entender? Ungiu toda a sala, os espaços, expulsando e dizendo: Senhor, só tu tens a minha permissão para estar nesse ambiente. Pai, Filho, Espírito Santo, fique à vontade na minha casa. Satanás fora. Vá ungindo agora os corredores todos, unja os halls, os banheiros no caso, unja os quartos, unja cada compartimento. Ungiu tudo, pronto, começou a tomar o território que é a tua casa. Agora, no caso, por exemplo, o teu esposo te dá trabalho, os teus filhos te dão trabalho, vá no quarto deles e unja tudo no quarto e expulse todo demônio, todo vínculo que porventura tenha sido criado por eles. Diga: eu anulo, eu quebro no nome de Jesus Cristo. Unja as roupas, pegue, no caso, abra os roupeiros, unja a sua mão com óleo, não vá tocar na roupa com a mão suja, para não sujar as roupas, mas ministre sobre elas e ministre libertação sobre a vida deles e diga: toda corrente caia por terra, toda amarra caia por terra, toda fortaleza que tem prendido caia por terra, todo demônio que foi enviado para trabalhar na vida dele ou na vida dela caia por terra agora no nome de Jesus Cristo. Solta e eu te proíbo de entrar nesta casa. Então você tem autoridade dada por Deus sobre a tua casa. Não permita, amados, que Satanás more com você. Não permita que ele se esconda no banheiro, não debaixo da cama, em cima dos roupeiros, dentro dos roupeiros. Não permita que Satanás entre na tua casa e bagunce com a tua família. Afinal de contas, você é sacerdote e sacerdotisa do teu lar. E guerreiro de Deus, guerreie e amarre o valente e vamos saquear os bens do valente. Então, essa ainda na demarcação do território, eu demarquei o meu território agora. Agora existe um outro território, digamos, que eu quero tomar, digamos, uma escola, um bairro, digamos, 2 quadras, 3 quadras do meu bairro, porque se a minha igreja não é muito grande, você já aprendeu os níveis de guerra. Eu quero meu bairro, você já sabe que sozinho não dá para tomar, você vai ter que ter uma igreja orando, então vamos tomar por parte. Se não dá para tomar tudo, vamos tomar 2 quadras, 3 quadras, 4, 5, você vai dizer o tamanho do território e a mesma coisa você vai fazer no território que você quer tomar. Então, você vai demarcar lá onde você quer, faça o ponto número 2, o ponto número 3, a demarcação número 4, no caso, e leve assim, não tem nada a ver isso, mas é só para, digamos, simbolizar no material aquilo que é no espiritual. O que eu faço? É como se eu estivesse demarcando um território, um terreno para mim. Então eu pego assim 4 estacazinhas, faço com cabo de vassoura mesmo, a fio bem afiado, unjo eles e digo: Senhor, isso aqui não é mandinga, isso aqui não é nada demais, a não ser estacas que demarcam o território. Só isso, eu quero demarcar o meu território. Então o que eu faço? Eu vou lá onde eu quero, coloco a estaca no chão e digo: Satanás, hoje é daqui para lá.
daqui para cá é meu, eu tomo posse hoje em nome de Jesus. Vai no outro, no canto número 2, canto número 3, canto número 4, está demarcado o território no limite que você disse que queria, e assim no caso então está aí demarcado o território nos níveis 1, no níveis 2 e no nível 3. Se eu quero tomar conta da cidade inteira, eu vou ter que demarcar a cidade inteira. Lembrando que se a minha igreja é pequena, se eu confrontar muitos demônios ao mesmo tempo, eu posso não ter êxito e ainda por cima sair derrotado dessa guerra. Então, cuidado na demarcação do território, porque quanto maior for o território que você demarcar, maior é a briga que você vai comprar. Deu para entender? O segundo passo numa tomada de território é percorrer a terra. Esse é o segundo passo que vamos ter que aprender a fazer. Então, percorrer a terra é exatamente andar por ela com as mãos levantadas, profetizando, foi o que nós falamos a respeito da sua casa. Então, é claro, você já tomou o território, já demarcou, na verdade, então você vai percorrer a terra. Você vai profetizar sobre o seu pátio, sobre a sua casa, você vai entrar em todas as dependências da sua casa, sala, quarto, cozinha, garagem, o seu veículo, vai ungir tudo, e sempre com as mãos levantadas, usando da autoridade que Deus tem lhe dado. E quando você demarca um território no teu bairro, na tua cidade, você vai ter que percorrer a terra, rua por rua, e com as mãos levantadas, profetizando sobre as casas, sobre os moradores do lugar. Então, percorrer a terra é exatamente isso, levantar as mãos e sair com as mãos levantadas sobre aquilo que você está tomando posse, aquilo que você está conquistando. E a tua casa é exatamente isso, sala, quarto, cozinha, mãos levantadas no teu terreno aí, no teu pátio, no teu quintal, mãos levantadas, voz de autoridade, marchando, batendo firme. Bater o pé significa: esse lugar é meu, eu tomo posse, o Senhor me deu, é meu. Então bata o pé, porque o pé é simbolismo de autoridade. Quando você pisa firme no chão, você está dizendo: esse chão aqui é meu, eu tomo posse dele. Marche na sua casa, marche no seu terreno, marche no seu quintal, marche nos quartos, em todos os lugares. E é claro, se você tiver aí, no caso, tiver tomando posse do seu território, no seu bairro, aí na sua cidade, então vai ter que percorrer a terra assim, cante, profetize sobre cada morador, rua por rua. Esse é o comando, rua por rua, sobre cada casa, profetize, diga: vai se converter, vai ser livre, vai ser meu discípulo, eu vou amá-los, eu vou discipulá-los, eu vou encaminhar eles aos céus. E profetize, amado, profetize. Se você quer conquistar, por exemplo, um terreno para a sua igreja, leve a sua igreja, profetize, escolha o terreno e profetize sobre a sua casa, e profetize sobre o terreno que você quer. Profetize sobre o terreno, tome posse da sua chácara, do seu sítio, tome posse. Tudo que tem nessa terra é nosso. O Senhor Deus tem nos dado para tomarmos posse no nome de Jesus Cristo. E o terceiro passo é exatamente tomar de assalto. Não esqueça disso. E o que é tomar de assalto? Tomar de assalto é exatamente invadir as casas de uma forma de surpresa, de uma forma surpreendente ou sem avisar, para que não dê tempo de Satanás preparar, digamos, a defensiva dele. Nós vamos invadir de uma vez. Então, é tomar de assalto. Então é isso, tomar de assalto é você invadir o lugar, é você levar a igreja para o combate, para o confronto. O valente já foi amarrado, então se ele já foi amarrado, já foi expulso, é hora de invadir. Invada as casas, faça uma visita às pessoas, ore por elas. Jesus vai salvar, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, porque ele tem poder para isso. Nós, como igreja, estamos quietos, estamos passivos, estamos vivendo como se estivéssemos
numa trincheira, escondidos, ou numa caverna, onde não queremos sair para o confronto, mas na verdade nós estamos em guerra, estamos nessa terra numa batalha espiritual, e o Senhor Deus não chamou covardes, Ele só chamou homens e mulheres valentes, e nós precisamos nos posicionar, amados, para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que todos nós possamos avançar no nome de Jesus Cristo, conquistando territórios, ganhando almas para Jesus. Nós fomos chamados para isso. Somos guerreiros espirituais, guerreiros adoradores. Então, o primeiro passo é exatamente demarcar o território. Terceiro passo, percorrer a terra. E o terceiro passo, tomar de assalto. E assim vamos crescendo a cada dia. Por mais que Satanás diga que não, nós vamos dizer em nome de Jesus que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Até a próxima aula, em nome de Jesus.